De volta com o programa SBT Comunidade, conforme a reunião realizada no dia 30 de agosto agora de 2018, começamos ontem com uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso. E conforme o sorteio, hoje, dia 18 de setembro, o nosso entrevistado é o candidato Arthur Nogueira, da Rede, né? Candidato, seja bem-vindo comigo. Muito obrigado pela sua participação, viu? O Arthur Nogueira, policial rodoviário federal há 24 anos e durante 4 anos esteve à frente da superintendência da PRF aqui no estado de Mato Grosso. Cuiabano, mato-grossense, nascido em 1974. Eu gostaria que você colocasse, a produção colocasse para mim o tempo. Essa entrevista durará 25 minutos e ela começa a contar, né, logo após a nossa primeira pergunta. E eu já quero começar, candidato Arthur Nogueira, lhe perguntando, né, o senhor nunca exerceu uma função política, um cargo político. O senhor vem de uma ação através da PRF, Policial Rodoviário Federal. O que levou o senhor a colocar o seu nome para disputar as eleições deste ano? O seu tempo começa a valer a partir de agora. Bom dia, Agnello. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Quero agradecer primeiramente a oportunidade e esse espaço democrático de apresentar a todos os candidatos e dar o espaço igualitário de programa eleitoral que dá uma desigualdade total, no nosso caso só 12 segundos. Agnello, é um desafio imenso. Eu que enfrentei já vários desafios ao longo da minha carreira, dentre eles o de ser superintendente num momento histórico para o país, de jogos como a Copa do Mundo, Olimpíadas, as manifestações nas ruas que a população pedia por mudança, o combate à corrupção, todo esse desalento que existe no nosso país. E coloco-me à disposição, com a minha experiência de gestor público, estudo administração pública desde 1998, quando realizei uma pós-graduação nessa área e desde então nunca deixei de me dedicar à administração pública. A PRF é uma instituição aprovada por mais de 81% da população, segundo uma pesquisa realizada em 2017. E isso nos coloca numa condição de entender todo o contexto social, todo o contexto econômico, sobretudo o contexto político, porque a nossa instituição atua no Brasil todo e participa ativamente de todo o processo, agora no então Ministério da Segurança Pública, criado pelo atual governo federal. Falando em segurança, uma área ao qual o senhor já atua por 24 anos, quais serão as medidas e aquilo que o senhor acredita que poderia ser feito para melhorar a questão da segurança no estado de Mato Grosso e levar mais tranquilidade para a população? O primeiro momento é a valorização de todos os servidores da segurança pública, sobretudo aqueles que fazem um enfrentamento diário dos perigos e que estão ali à disposição da sociedade. É aquele primeiro contato com o cidadão. Nós precisamos integrar as estruturas de segurança pública, a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Politec e agora o Detran, que está na segurança pública. Integrar todas essas instituições, trabalhar os dados estatísticos e pegar as equipes de inteligência para antecipar a ocorrência dos crimes, principalmente o crime organizado, que quer tomar conta do Estado, mas se eu for governador, isso não ocorrerá, porque nós combateremos dia a dia, com muita energia, com muito rigor, trabalhando essa integração das forças estaduais com as forças federais, Polícia Federal, Rodoviária Federal e até com as Forças Armadas, para que a gente possa conjuntamente levar a sério a questão da fronteira com a Bolívia, quase 800 quilômetros, e trabalhar a divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, evitando assim a chegada da maconha, da cocaína, que é a droga que tem causado grande sofrimento à família e tem aterrorizado o cidadão de bem nas ruas das nossas cidades. Muitos reclamam que a questão da segurança ela passa, obviamente, por outras áreas da sociedade.
Podemos citar aí, por exemplo, educação, as questões sociais, a própria falta de infraestrutura dos municípios. Mato Grosso hoje é um estado de fronteiras abertas, né? Nós temos visto, e o senhor já citou aí, pontuou com relação à questão da entrada das drogas aqui no estado de Mato Grosso, ora pela fronteira Paraguai, ora pela fronteira Bolívia, enfim. Quais seriam as medidas imediatas, candidato? Porque a população, obviamente, espera do próximo governador ações mais rápidas, mais precisas para combater isto. Já há a identificação através da inteligência aonde estão os bolsões de violência, aonde estão os gargalos, aonde está a entrada desses ilícitos. Então é preciso deslocar as forças policiais de maneira integrada, unir o pouco de cada uma para que se torne um todo, uma equipe voltada só para isso, dar aquele choque, aquela resposta ao cidadão para dizer ao crime organizado: o Estado aqui manda e não há espaço para vocês. Ok. Candidato, saindo do assunto da questão que falamos agora sobre segurança, eu quero falar com o senhor a respeito da saúde do estado de Mato Grosso. Nós temos um orçamento previsto, sendo discutido na Assembleia Legislativa, na ordem de 19 bilhões de reais, onde grande parte desses recursos já estão comprometidos com a folha de pagamento do estado de Mato Grosso. E saúde talvez hoje seja aquilo que a população mais espera do próximo gestor do estado, aquele que vai estar à frente por mais 4 anos. Quais são as suas medidas, quais são as propostas do senhor para resolver este gargalo? De imediato, colocar em funcionamento todos os hospitais da rede pública de saúde. Aquele que está precisando de mexer no telhado, como é o caso do Hospital Regional, que teve paralisado em Rondonópolis as suas atividades. É uma obra emergencial, tem que ser realizada. As infraestruturas dos demais hospitais precisam ser olhadas a sério e realizado com urgência essas obras para atender ao cidadão. Não podemos mais ficar aguardando a realização de projetos de médio e longo prazo. Os hospitais filantrópicos têm um importante papel nesse processo. Precisam receber os repasses em dias. Os hospitais conveniados, aqueles hospitais municipais, aqueles hospitais particulares que estão conveniados ao SUS, precisam receber os seus repasses em dias para honrar com os fornecedores e dar condição de trabalho a todos os profissionais que estão ali à disposição da sociedade. Eles querem atender, eles sabem atender, mas não têm condições de atender, Agnello. É preciso dar essa condição. Ah, mas de onde vem o dinheiro? O Ministério da Saúde precisa dar a contrapartida para o governo do estado de Mato Grosso. Só retira do estado as riquezas através do agronegócio, que representa 30% do PIB, mas quando o retorno precisa vir para áreas essenciais como saúde, educação e segurança, esse retorno não vem a contento, precisa ficar ajoelhando lá em Brasília para receber isso. Não, isso precisa acabar, a gente precisa pegar os projetos, levar para lá, expor isso à sociedade e dizer: vamos aplicar, vamos priorizar as obras que estão paralisadas, precisam retomar para entregar para a população e não se falar em novas obras no momento, porque se você não está conseguindo manutenir, dar aquela manutenção àquelas existentes, como é que você vai construir novas estruturas? Nós temos 2 casos aí, nós temos o pronto-socorro, por exemplo, de Cuiabá, que é uma obra muito aguardada, né, que já deveria ter sido entregue para a população e até agora não foi. E nós temos uma obra milionária parada, que é o Hospital Júlio Miller, quase na entrada ali, que dá acesso a Santo Antônio de Leverger. Como é que o senhor pretende resolver essas questões? Essa novela mexicana precisa acabar. Por quê? Há um imbróglio. Quem vai equipar o hospital? O pronto-socorro de Cuiabá. Ah, é o governo do estado, é obra federal. A sociedade não precisa, não interessa para ela quem vai. Precisa ser equipado. Se são 80 milhões, esse dinheiro tem que vir. Se é de emenda, se é do recurso do SUS, precisa vir, precisa equipar, precisa entregar. A questão do complexo de saúde lá universitário, que fica na estrada que liga ao município de Santo Antônio, o prejuízo é imenso. Primeiro, há uma superlotação do Hospital Júlio Miller aqui dentro de Cuiabá.
Os alunos estão perdendo qualidade de ensino, porque lá será uma cidade universitária, vai agregar os cursos de enfermagem, de nutrição, de medicina, de todos os cursos ligados à área de saúde. E os alunos estão perdendo esse prazo. Por quê? Porque fica nessa novela. O governo federal, através da UFMT, já fez a parte dele. O governo estadual precisa repassar a outra metade, cerca de 70 milhões. A CGU fez o relatório, que é quem fiscaliza, a Controladoria Geral da União, e apontou que o Estado precisa dar a sua contrapartida. Agora, por que não está dando? Então fala logo para o cidadão, olha, não tem recurso, mas não fica jogando isso na conta da União. Não, precisa resolver o problema e colocar para funcionar. Candidato Arthur, ainda na área da saúde, nós temos, obviamente, a questão que envolve a saúde no interior do estado de Mato Grosso. O senhor citou aí o Hospital Júlio Miller, aqui na capital. Nós estamos falando, obviamente, do pronto-socorro, do novo hospital e pronto-socorro, que também é aqui na capital. Mas nós temos outros 140 municípios. Correto. Né? Nós temos as questões que envolvem, como o senhor já disse, aí, os hospitais regionais de Rondonópolis, de Sinop, de Cáceres, de Colíder, de Alta Floresta, que não estão funcionando, obviamente, como deveria. Correto. Porque são polos importantíssimos, né, que precisam ser atendidos. Como é que o senhor pretende, obviamente, resolver esse drama da população que vive no interior do estado de Mato Grosso? Os prefeitos estão quase que abandonados e a Associação Mato Grossense dos Municípios divulgou isso. Há um atraso no repasse de 2016, 2017 e 2018 na ordem de 136 milhões de reais. Como é que o prefeito vai atender no municipal, criar uma estrutura de atendimento se ele não está recebendo o recurso que vem do SUS? O SUS é da União, repassa para o Estado, que tem que repassar para os municípios. Não chega ao município, o que vai acontecer? Aquele cidadão que reside lá no município vai ser colocado dentro de um ônibus, dentro de uma ambulância, para ir até os hospitais regionais. Chega no hospital regional, não tem condições de atender, traz para Cuiabá. É só andar nas ruas de Cuiabá, você vai encontrar diversas ambulâncias, até ônibus, que trazem passageiros, pacientes que estão sofrendo, que estão com dores e que têm que percorrer centenas de quilômetros nesse estado enorme, porque não há a estruturação do programa Saúde da Família e nem há os centros de referência para média e alta complexidade. Está perdido, tem que haver, essa engrenagem tem que ser colocada no eixo, senão não vai funcionar. Explorando um pouquinho mais a questão da saúde, um outro drama vivido pela sociedade, e é um dos assuntos que mais preocupa principalmente a classe mais pobre da nossa sociedade, é com relação à questão do tempo de espera para exames, as filas, falta de medicamento. Como o senhor, sendo o governador do estado de Mato Grosso, pretende resolver, acabar com esse tempo de espera que leva 2, 3 anos em alguns casos? Exato. Isso aí gera a judicialização da saúde. É um trabalho feito pela Defensoria que atende aquelas famílias com até 3 salários mínimos de renda e atravanca o processo de atendimento através da regulação dos atendimentos da saúde que funciona em Cuiabá. O senhor é a favor ou contra a judicialização? Não, eu sou contra a judicialização. Isso é um atestado de que o Estado não está fazendo o atendimento correto. Quando o cidadão precisa recorrer ao judiciário, é porque há essa lide, há a falta de atendimento. E essa falta de atendimento está levando pessoas à morte com relação a isso. Então é preciso identificar da mesma maneira que tem aquelas pulseirinhas quando você chega na UPA, na policlínica, que identifica a sua gravidade, é preciso pegar os pacientes que estão nas filas e verificar qual é a gravidade, qual o tempo, se realmente tem aquela urgência e tem que colocar isso para ser atendido. Por quê? Ele não pode ficar aguardando. Eu me deparei com uma senhora que me relatou isso, que o pai dela ficou aguardando com câncer, Agnello. E o que aconteceu? Quando receberam a ligação agora, em final de agosto, o pai dela já tinha falecido em janeiro, que iria fazer o exame. Foi um caso de câncer. 8 meses se passaram e ele não foi fazer o exame. Então a doença avança muito rápido, a doença é silenciosa. Então é necessário, e os profissionais da saúde sabem como fazer. Eles só não têm hoje
autonomia e condições de infraestrutura para fazer, e há uma ingerência política, desde vereadores, prefeitos, nessa questão da regulação de vagas. Um trabalho de formiguinha nos bastidores, colocando o profissional da saúde como refém disso aí. É um absurdo, nós estamos falando de vida. Precisa acabar essa politicagem dentro do sistema de saúde, e esse é um compromisso meu, acabar com isso. Secretário, saindo do assunto saúde, eu quero conversar com o senhor sobre a educação no estado de Mato Grosso, né? Os trabalhadores da educação reclamam que, obviamente, o Estado ainda não oferece condições para que haja um melhor aproveitamento, um desenvolvimento, né, acima da média na área da educação. E nós sabemos também que grande parte dos funcionários públicos hoje do estado de Mato Grosso estão lotados nesta pasta. Quem está à frente disso acha que é um dos setores mais sensíveis da administração pública do estado de Mato Grosso. Como é que o senhor pretende atuar nessa área? É sensível, Agnello, pelo simples fato. Eles têm um sindicato forte, o Sintep. Eu estive numa reunião lá no Hotel Fazenda esse final de semana, onde só eu compareci como candidato. Os demais não tiveram a coragem de ir lá falar com os profissionais que estavam aí de todo o estado. A educação no Brasil pede socorro, e pede socorro há muitas décadas, está sendo sucateada. A quem interessa isso, cidadão? O sucateamento da educação. Interessa a classe política que quer dominar, quer o cidadão sem consciência, não quer o cidadão entendendo sobre o que é a Constituição, sobre quais seus direitos, quais seus deveres e obrigações. E a escola precisa retomar esse papel de educar. Quando o Brasil, através do Ministério da Educação, trouxe a questão dos ciclos, tirou a autoridade, a autonomia do professor. Agora, onde já se viu, o professor não pode mais reprovar o aluno falta, o aluno não presta atenção na aula, o aluno sai de lá sem saber ler, sem saber as operações básicas de matemática, para ingressar numa faculdade. Chega lá no curso superior, o professor tem que ensinar ele. Pretende mudar essa metodologia implantada pelo Ministério da Educação no país, aqui no estado de Mato Grosso, sendo o senhor eleito governador? Quero ser indutor dessa discussão e contar com os sindicatos, com os professores, no sentido de nós levarmos essa discussão para a sociedade e entendermos que precisa remodelar isso. O aluno que não foi bem, ele precisa ser tratado como antigamente. Havia recuperação, havia dependência, havia reprovação, sim. Agora o país, para atender a Organização Nacional, né, a ONU, o que teve que fazer? Elevar o índice do desenvolvimento humano. Mas você elevar isso só no papel e não ter qualidade na educação, a educação preza por qualidade. Falando em qualidade, o candidato Arthur, com relação à questão da infraestrutura das escolas, esse também é um ponto bastante questionado hoje por parte dos educadores e também dos alunos. E nós temos inúmeros problemas hoje a nível de estado. Como é que, dentro dos recursos cabíveis a esta pasta, o senhor pretende atuar? São cerca de 765 escolas no estado. Dentre elas, boa parte está na zona urbana e a outra parte na zona rural. Da zona rural está totalmente abandonado. E na área urbana, muitas das escolas tradicionais de Cuiabá, eu cito aqui na região do Boa Esperança, né, o Ferreira Mendes, a Souza Bandeira, próximas, que estão necessitando de reforma. O governo não tem repassado os recursos do PNE, as escolas paralisaram em parte do estado por quase uma semana, não tem dinheiro para nada, para trocar uma lâmpada, isso é um absurdo. Esses profissionais, que são quase 40 mil profissionais, precisam de valorização, precisam de condições para exercer o bonito papel, porque a educação reflete naquilo que você disse, lá na segurança. Reflete na saúde, porque não vai saber fazer o lado preventivo. Então a gente precisa pegar esses recursos e nada de falar, vai construir escola, essas promessas de, vou construir, precisa ser paralisada na política. Precisa cuidar do que já tem. Você não está dando conta de cuidar do que já tem, o que você quer construir novas, sem pensar na manutenção? A cada prédio que você constrói, você aumenta o custo do orçamento e você requer reforma temporária, tempos e tempos. E não é feito isso, então a gente precisa colocar todas as escolas em condições de receber os alunos, porque é o filho do cidadão
que está sendo entregue para o Estado, a tutela desse filho. Ele precisa ter aquele ambiente para poder ter o prazer de ir para a escola e realmente aprender e se preparar para o mercado de trabalho. Na área habitacional, qual o seu plano de governo? Muito bom esse questionamento, porque não se faz esse programa há muitos anos. Existia o convênio da Minha Casa Minha Vida e foi decepcionante. Lá em Rondonópolis, que é sua terra, houve uma invasão em condomínios da Minha Casa Minha Vida, porque as obras foram paralisadas, as construtoras não atenderam o contrato e teve que ir a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para retirar o cidadão que teria o direito de receber as casas. E isso tem vários condomínios. Então a gente precisa ir no Ministério da Cidade, tratar isso com seriedade e verificar qual o recurso que tem e fazer o quê? Fazer o atendimento daquele cidadão que está na área de risco, que realmente atende o requisito da lei, que dá o benefício do programa de habitação Minha Casa Minha Vida, porque tem pessoas aí que têm condições, que têm carro, que têm emprego e que estão recebendo essa casa, enquanto outras pessoas que não têm condições, que estão inclusive desempregadas ou que ganham apenas um salário mínimo, não recebem. Por quê? Politicagem dentro do programa. Tem que acabar. Quem tem que receber são aquelas pessoas que estão na área de risco. A Defesa Civil tem esse levantamento e a gente precisa respeitar. Com relação à infraestrutura no estado de Mato Grosso, eu falo de estradas, eu falo de melhorias para os municípios aqui do estado. Dentro do seu cronograma de ação, da sua plataforma de trabalho já descrita, aonde o senhor iniciaria? Nas rodovias, sobretudo nas rodovias estaduais. Primeiro ponto, a gente precisa trazer a nova tecnologia do concreto usinado, é aquele que está sendo utilizado na duplicação de Jaciara até Cuiabá, que é para durar 15 anos sem manutenção. O que ocorre? Faz-se as obras, faz lá a festa de inauguração, coloca-se a placa em asfaltamento que daqui a um ano já está esburacando e necessita de recursos para a manutenção. E vai o dinheiro do FETAB nisso, sendo que poderia utilizar para a pavimentação de quase 70% de rodovias que não são pavimentadas. E isso vai implicar no custo do produto que nós estamos produzindo e levando para fora do estado. Isso vai prejudicar a educação, porque muitos alunos precisam se deslocar. Isso vai prejudicar na saúde, vai prejudicar na qualidade de vida no dia a dia do cidadão. Então, pegar todas essas rodovias que não estão pavimentadas, verificar o recurso do FETAB, que é um fundo criado para esse fim, e 25% está sendo utilizado em outras áreas. É preciso aplicar 100% do FETAB, porque o produtor de soja, de algodão, de milho, o criador de gado em pé e o motorista que utiliza o óleo diesel, que são 19 centavos em cada litro de óleo diesel, ele quer o retorno para essa infraestrutura, e não está acontecendo. E quando é construído não tem acostamento, não tem sinalização. Cadê a segurança viária? Nós estamos falando de vida novamente. Falando de FETAB, eu quero entrar no agronegócio. Vamos lá. Como o senhor pretende tratar o agronegócio do estado de Mato Grosso? Eu lhe pergunto porque até então o agronegócio aqui no estado de Mato Grosso tem sido tratado de uma maneira muito diferenciada, eu diria de forma muito especial, né? É beneficiado com a Lei Candir e isso faz com que o estado de Mato Grosso deixe de arrecadar, segundo últimos dados aí, algo em torno de 6 bilhões de reais e recebe em contrapartida apenas em torno de 400 milhões através do FEX, que é o Fundo de Exportação. O senhor pretende mexer nesse abelheiro aí, nesse vespeiro, candidato Arthur Nogueira? O tratamento, sendo o senhor governador do estado, seria diferente do que está esse modelo aí? Ou o senhor acredita que é por aí que deve andar? Diga-se de passagem, esse FEX recebido em dezembro de 2017 salvou as contas do governo do estado, porque senão os servidores ficariam até com salário atrasado. Foi algo assim, aquela água na chapa naquele mês de dezembro. O que acontece? O agronegócio merece respeito. Sim, merece respeito. Merece ter sustentabilidade ambiental e econômica. Merece. Terá o tratamento adequado, mas não pode ter privilégio, porque esse privilégio incomoda quem tem o comércio, quem tem a indústria, que é quem está gerando emprego no nosso estado. Precisa trabalhar de maneira dentro daquilo que a Lei de Incentivos Fiscais prega,
Se ele não estiver de acordo com os requisitos, esses incentivos precisam ser cortados ou reduzidos. Tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, porque os meus 3 adversários representam o agronegócio. Então eles não vão falar sobre isso. Inclusive nem fui convidado, Agnello, a participar do debate na FAMATO. Não fui convidado, nem eu, nem o candidato Moisés. Ah, por quê? Porque nós somos contra o agronegócio? Não, nós queremos o quê? Justiça. E justiça é você tratar todos de maneira igualitária. Quem tem indústria, quem tem comércio e quem tem o agronegócio. E o agronegócio é o grande produtor e o pequeno produtor, que está esquecido no nosso estado, que ele produz quando consegue produzir e não consegue levar o seu produto até o comércio para a distribuição. Então precisa ser trabalhado isso. A balança comercial do Brasil está muito dependente do agronegócio mato-grossense, mas quando vem a contrapartida da Lei Candir, vai 30%, representa. Quando vem a Lei Candir é 1,94%. Espera aí, nós estamos trabalhando para todos os demais estados? Como é que funciona isso? Então, eu vou atacar isso sim em nível de governo federal. O senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer esse espaço, agradecer a atenção de você que está assistindo e dizer que Arthur Nogueira, 18, representa a proposta da nova política, do rompimento com a velha política. Pesquise-nos nas redes sociais, Arthur Nogueira 18, conheça a nossa história, os nossos projetos, para que a gente possa ir além e mostrar para você, cidadão, que é possível mudar sem medo de falar a verdade. Muito obrigado pela atenção e a todos que estão me recebendo na minha caminhada. Entrevistamos nessa manhã o candidato ao governo do estado de Mato Grosso, Arthur Nogueira, da Rede. Muito obrigado, candidato, pela sua presença, né? Que Deus lhe abençoe, obviamente, na sua caminhada. O nosso entrevistado de amanhã será o candidato Moisés Franz. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência. Não sai daí, não.